A paz do Senhor, galera. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo em 1 Pedro. No último vídeo nós terminamos o capítulo 2 e aqui vamos começar o capítulo 3. Esse capítulo nós teremos que dividir em 3 partes por causa da diferença temática e para que não fiquem vídeos muito longos e possamos ter o aprofundamento necessário dentro de cada parte. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar entre os versículos 1 e 7 e aqui já tem um tema que tem sido cada dia mais necessário em nosso meio. Isso porque, sem querer entrar em discussões políticas ou qualquer coisa assim, nós temos vivido uma época em que alguns movimentos da sociedade têm sido frontalmente contrários ao conceito de família tradicional. Cada dia mais nós temos visto uma certa pregação da independência, de quase um não relacionamento, ou se houver um relacionamento, que não haja qualquer tipo de responsabilidade dentro desse relacionamento. E por isso, dentro do meio cristão, nós temos que cada dia mais conversarmos e falarmos sobre isso, trazendo aquilo que é certo, conforme a palavra de Deus. Então aqui, começando, nós já temos os versículos 1 a 4 que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Para nós entendermos exatamente o que Pedro queria falar, nós temos que entender um pouco do contexto histórico daquela época. Eu não vou me delongar disso, mas é importante nós entendermos que aquela época, dentro da lei romana e dos costumes que existiam, a sociedade era absolutamente patriarcal. Então o homem tinha um poder absoluto dentro do seu lar. Sendo assim, com o advento do cristianismo, começou a acontecer algo que não era costumeiro. Quando o homem se convertia ao evangelho, ao cristianismo, normalmente ele levava toda a sua família para o evangelho. Mas quando a mulher se convertia, muitas vezes ela tinha rejeição do próprio marido e ela tinha que ir sozinha a cultos, aos templos e às reuniões. Trazendo isso então, dentro desse contexto, Pedro quer falar mais ou menos o seguinte: olha, se você é uma mulher que já tem dentro desse contexto histórico dificuldade de frequentar a igreja, digamos assim, se você tentar argumentar com seu marido, é capaz de você afastá-lo ainda mais do evangelho e ainda é capaz dele te proibir de frequentar a igreja. Então Pedro fala, olha, mulheres, tenham uma conduta respeitosa, uma conduta que santifica, uma conduta exemplar dentro do cristianismo, para que, se o seu marido for incrédulo, ele seja convertido através do seu exemplo. Trazendo para a nossa realidade hoje, o primeiro ponto nós temos que lembrar que a Bíblia nos aconselha a não nos colocarmos em julgo desigual. Então o ideal é que não haja casamento entre pessoas que tenham fé distintas. Mas caso aconteça, e aqui entra conselho para as mulheres, mas também para os homens, muitas vezes a argumentação ela não terá força. O que pode fazer realmente seu marido ou sua esposa se converter é a sua conduta diferente dentro do lar. E isso aqui, fugindo um pouco do contexto de casamento, vai para todos os aspectos da evangelização. Hoje nós vivemos no Brasil uma geração que, embora boa parte sedenta pela palavra de Deus, existe uma grande parte da população, da sociedade, principalmente ligados a alguns movimentos, que tem uma completa aversão ao evangelho. Então, se nós tentarmos entrar em discussões teológicas vãs com essas pessoas, nós vamos acabar afastando ainda mais essas pessoas do evangelho. Então, qual que é a nossa conduta para ganharmos essas pessoas? O nosso exemplo, a nossa vida, a nossa vivência cristã. Então, dentro disso que Pedro falou a respeito das mulheres, nós podemos trazer também o evangelismo atualmente. Muitas vezes a nossa melhor forma de evangelizar será ficando quieto e só tendo uma boa conduta conforme a palavra de Deus.
Entendido esse contexto, vamos aqui pormenorizar cada um dos conselhos que foram dados tanto às mulheres como aos homens. Primeiro fala que sujeitem-se aos seus maridos, ou sede submissas, aqui falando das mulheres, e dependendo da versão fala. Embora alguns na sociedade, como eu já citei, lute contra esse entendimento, nós temos que saber que pela Bíblia existe uma liderança dada por Deus dentro do lar ao homem. Entendendo bem, isso não quer dizer que o homem é superior à mulher, ou que o homem é chefe, ou que o homem deve ser um tirano. Porque, infelizmente, inclusive dentro das igrejas, e eu sou capaz até de dizer que, principalmente dentro das igrejas, nós temos homens encarando a sua liderança dentro do lar dessa forma, como uma tirania, como um chefe, tratam as mulheres como empregadas, tratam as mulheres como inferiores, e não é isso que a Bíblia nos traz. Pelo contrário, que a Bíblia quer nos trazer, existe uma liderança, mas toda decisão dentro do lar deve ser em consenso. O que nós podemos entender com isso então? As decisões têm que ser conversadas dentro de um lar. E isso eu falo porque sou casado vai fazer 4 anos e dentro do meu lar nós tomamos as decisões assim. Mas caso haja discordância, o direcionamento do lar deve ser dado pelo marido. O direcionamento no sentido de tomar a palavra final. É claro que as mulheres têm o jeito delas de convencer o homem a fazer a vontade delas. Mas, biblicamente, o direcionamento do lar tem que ser do marido. Segundo ponto, conduta honesta e respeitosa. Aqui essa conduta honesta e respeitosa é óbvio que não é uma obrigação só das mulheres, mas aqui está falando especificamente das mulheres. E isso basicamente quer dizer ter um comportamento que respeite a Deus em sua santidade. Tanto homens quanto mulheres, mas aqui falando especificamente as mulheres o seu comportamento, a sua conduta não é preocupar-se com o que os outros vão pensar, mas preocupar-se com o que Deus vai pensar. E essa é a conduta honesta e respeitosa que é esperada das mulheres e também dos homens. A beleza não deve estar nos enfeites exteriores, aqui é necessário um esclarecimento, porque dentro de muitas igrejas ainda hoje, eles tentam levar isso que Pedro falou como se as mulheres não pudessem se arrumar de forma alguma, não pudessem cuidar de si mesmas, enfim, igrejas que ainda proíbem cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer a unha, depilar, enfim, várias coisas. Mas não é isso que Pedro quer falar. Inclusive, naquela época, era muito costumeiro entre as mulheres o uso desse tipo de adereço. O que Pedro quer mostrar é o seguinte, olha, podem se arrumar, mas a sua principal beleza não deve ser a exterior. O interior deve ser muito mais belo, até porque a beleza exterior acaba, mas o interior permanece. Então Pedro está aconselhando o seguinte, olha, se arrumem, cuidem de si mesmo, mas se importem mais com o seu interior, se importem mais com o que está dentro de você. E isso, trazendo para o nosso contexto de hoje, é muito importante, inclusive entre homens, porque muitas vezes dentro de igrejas as pessoas se preocupam tanto com a casca. Eu estou bonito, estou aqui com meu terno, minha gravata, estou bonitão. As mulheres estão com a roupa adequada e não se preocupam com o interior. Quando Deus, ele ora principalmente para o interior. É claro que ele se importa com o exterior, mas desde que o exterior seja reflexo de uma mudança interior. Então a beleza, aqui fala especificamente das mulheres, mas também dos homens, deve ser principalmente interior. Pedro ainda cita aqui falando a respeito de um espírito dócil e tranquilo. Talvez naquela época já existiam as mulheres meio nervosas. E Pedro falou, olha, sejam dóceis, sejam tranquilas. Então fica com essas palavras. Sejam pessoas tranquilas. Em relação aos homens, nós temos o versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. O que Pedro quer dizer aqui? Primeiro, sejam sábios no convívio. Pedro já manjava naquela época que sem sabedoria relacionamento nenhum vai para frente. Isso porque homens e mulheres são completamente diferentes. A cabeça do homem é de um jeito, da mulher é de outro jeito. Não vou me adentrar profundamente nesses conceitos, mas nós sabemos dessa diferença.
Então, se nós homens não soubermos entender que as mulheres pensam de uma forma diferente e agirmos com sabedoria dentro do relacionamento, as coisas vão dar errado. Então, sejam sábios no convívio. Continua. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Tratem-nas com honra, ou seja, tratem com respeito. Eu tenho ficado particularmente impressionado com a quantidade de homens dentro da igreja que tratam a mulher como um bicho. Trata a mulher de qualquer jeito, é bruto, não faz uma gentileza para a mulher, não sabe tratar, ainda fala mal da mulher para os outros e trata ela de qualquer jeito na frente das outras pessoas. Não é assim. Tratem-nas com honra, tratem-nas com respeito, tratem-nas com amor, com carinho. Essa é uma responsabilidade dada por Deus para nós. Como parte mais frágil, aqui Deus nos dá uma responsabilidade também de cuidado e proteção. Quando fala parte mais frágil, é basicamente falando de uma questão física mesmo. Fisicamente, as mulheres são mais frágeis que o homem. Então, dá uma responsabilidade para o homem também de proteção em relação às mulheres. E fala como co-herdeiras do dom da graça da vida. Ou seja, Deus está deixando bem claro o seguinte, olha, homens e mulheres, para mim, são a mesma coisa. Homens e mulheres são co-herdeiros, ou seja, ambos vão herdar o dom da graça da vida. Não adianta você, homem, achar que você é mais digno dessa herança, porque você não é. Então, Pedro está demonstrando como que Deus vê cada um de nós como iguais. E se alguém trata a mulher como inferior, se um homem trata a mulher como inferior, não é baseado no entendimento bíblico, é baseado no entendimento próprio. E termina esse trecho com uma palavra que eu acho muito forte dada por Pedro. Ele fala, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Ou seja, não adianta você ser um obreiro exemplar, você não faltar aos cultos, você fazer tudo dentro da igreja. Se você chega no seu lar e você maltrata a sua mulher, você não tem sabedoria com ela, você não trata ela com honra, você não tem carinho, você não tem nada disso. Deus está vinculando o seu tratamento com a sua esposa ao seu relacionamento com Deus. Você pode entender a profundidade disso? Deus está deixando bem claro o seguinte, olha, se você não tiver um bom relacionamento dentro do seu lar, se você não tratar a sua esposa com respeito, com honra, com sabedoria, as suas orações serão interrompidas. Então não adianta ser pastorzão, cantorzão, pregadorzão, se você não tiver um bom relacionamento dentro do seu lar, as suas orações serão interrompidas. Então vamos cultivar bons relacionamentos, famílias saudáveis e tudo baseado num princípio básico, o amor. Deus abençoe a todos.